Olá galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta, estamos retornando em nome de Jesus. Agora nós estamos retornando com tudo. Quero aqui agradecer primeiramente ao nosso bondoso Deus. Quero externar aqui minha gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida de todos nós. Sabemos que este momento que nós passamos foi um momento muito complicado, muito difícil, motivado pela pandemia. Sabemos que foi realmente um momento de muitas tempestades que todos nós passamos, mas nós sabemos que em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores. E quero aqui, por intermédio deste vídeo, agradecer primeiramente ao nosso Deus. Também quero agradecer a todos vocês que é inscrito do canal EBD Núcleo. Sempre fazemos aqui a recomendação: curta, compartilhe e comente todos os nossos vídeos. Isso é importante para que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço a Deus que em nome de Jesus, Deus nos possa abençoar neste ano de 2021, um novo ano, um novo trimestre, e espero que esse trimestre venha a ser um trimestre de bênção para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Deus possa iluminar a nossa mente, possa iluminar o nosso coração, que possamos guardar a sua bendita palavra em nome de Jesus. Quero aqui também falar sobre a nossa nova revista que nós estamos iniciando. Jovens, ensina-nos a orar é o tema da nossa revista. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Então, peço a você, continue conosco durante todo este vídeo e que sabemos, em nome de Jesus, será uma bênção. Estaremos aqui aprendendo a santa e bendita palavra do nosso Deus. Fique conosco até o término desse vídeo, porque será bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Então, vamos iniciar a nossa lição de número 1 com o tema: o que significa orar? O texto do dia diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, verso de número 18. A síntese da nossa oração diz o seguinte: a oração é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa prática deve ser uma constante na vida do crente, que necessita orar sempre, sem jamais desfalecer. O nosso texto bíblico da lição de hoje se encontra em Salmos 51, do verso 10 até o verso de número 18. Bom, como uma introdução para que possamos entender da melhor maneira possível essa lição, é importante nós termos em mente algumas perguntas que irão nortear toda a nossa discussão sobre o que significa a oração. Então, uma das primeiras perguntas que nós vamos fazer e que nós vamos tentar responder da melhor maneira possível é: o que significa a oração? Qual o objetivo da oração? Precisamos realmente orar, nós como crentes em Cristo Jesus? E o que deve nos motivar a orar? Essas são algumas perguntas norteadoras que nós vamos aqui tentar responder. É claro que já deixo aqui uma informação muito valiosa para todos nós, que sob hipótese alguma, nesse vídeo, iremos aqui esgotar o assunto sobre oração. Muito pelo contrário, vamos deixar de falar muita coisa importante, mas aquilo que foi essencial para a ocasião, nós vamos aqui estar tratando sobre a oração, sobre o que significa oração, sobre o poder que a oração tem na vida de todo aquele que invoca o nome do Senhor
em verdade, como a palavra do Senhor nos informa e nos diz. Então peço a você, fique conosco até o término desse vídeo, porque de certo será uma bênção para a tua vida. Primeiro tópico: qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Bom, para nós tratarmos sobre esse tópico, uma primeira pergunta que quero aqui tentar responder juntamente com você é a seguinte pergunta: qual a finalidade da oração? Primeiramente, eu quero que você perceba que o ser humano ele foi criado com uma espiritualidade. Daí a necessidade do relacionamento com aquilo que é espiritual. Embora nós saibamos que atualmente nesse mundo materialista, esse mundo onde é mais importante ter do que ser, as pessoas muitas vezes se esquecem desse lado espiritual. Mas nós sabemos que no fundo, essas pessoas buscam na realidade uma satisfação espiritual em algumas coisas que são paliativas, algumas coisas que são passageiras. Para nós termos uma ideia de que realmente isso é verdade, quando nós olhamos para o casal Adão e Eva ainda no Jardim do Éden, nós percebemos que no Jardim do Éden, ainda antes do pecado, eles tinham uma necessidade de se comunicar com Deus. Na viração do dia, Deus aparecia, eles conversavam com Deus. Agora perceba que a partir de Gênesis capítulo de número 3, houve a queda do primeiro casal. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a ordem divina. Então perceba que a partir de então, aquilo que era importante, a conversa, o relacionamento, tornou-se ainda muito mais importante, haja vista que houve a queda da raça humana. E justamente é esse detalhe, essa perspectiva que perdura até os dias atuais nas nossas vidas. Então perceba que após a mudança, após a queda, há uma mudança aí de paradigma. Aquilo que era espontâneo, aquele relacionamento que era espontâneo, aquela conversa que era espontânea, aquele diálogo que era espontâneo, agora ele deve ser buscado com afinco, deve ser buscado com muita força. Então perceba que tudo aquilo que eu falei até então, nós vemos que com tudo isso, nós temos que a oração, primeiramente, ela é um relacionamento com Deus. É por isso que eu faço menção da seguinte frase sobre a oração: a oração é o meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. E agora perceba que esse relacionamento entre a criatura e o Criador, esse relacionamento ele é preservado justamente pelo diálogo. E esse relacionamento ele é preservado pela essa conversa, esse relacionamento é preservado por esse diálogo, por essa conversa, por essa troca de informações, por intermédio das palavras que são ditas. Então perceba que, a priori, a oração é um diálogo, a oração é um relacionamento, a oração ela é uma troca. Olha que coisa interessante a respeito da oração. Perceba que muitas vezes nós ansiamos encontrarmos um amigo muito próximo a nós, ou muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, para contarmos a eles as nossas angústias, aquilo que tem machucado o nosso coração, tem machucado a nossa vida, e ansiamos por contar tudo aquilo que nós estamos passando. Perceba que nós estamos aqui ansiando por contar a uma pessoa. Imagine agora quando você fala a Deus aquilo que está dentro do teu coração. Aliás, a própria recomendação bíblica é que nós venhamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então, a oração ela é uma entrega, nós percebemos também. Uma outra pergunta que também quero tentar responder é: o que leva-nos a orar? O que leva você buscar a Deus em oração?
Olha só, o principal motivo que nos leva a orar é o desejo de estar mais perto do Pai amado. Olha que coisa interessante. Embora todos nós saibamos que existem pessoas que se aproximam de Deus através da oração, não para se apegar a Deus, não para se achegar a Deus, não para ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes se aproximam de Deus somente com segundas intenções, esperando receber algo em troca. É interessante nós vermos que no próprio Jesus, o próprio Filho amado de Deus, o Filho unigênito, ele orava também em condições diversas. Em diversas ocasiões, Jesus orava. Por exemplo, quando tudo ia bem, Cristo ele orava. Isso está lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando os desafios se aproximavam, Cristo também orava. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 35. Quando as lutas intensas se afloravam com mais calor ainda, em Mateus capítulo 26, versículo 36, trata sobre isso. E também quando envolvia curas e milagres, Cristo também orava. Isso se encontra em João capítulo 11, versículo 41. Então a pergunta que eu deixo a você é: o que leva você a orar? Eu espero que a sua resposta, a minha própria resposta, é de que eu busco a Deus em oração, eu busco estar mais próximo de Deus em oração, eu busco estar mais próximo do Pai amado, do meu Criador. E é justamente esse desejo, essa intenção que deve estar dentro do nosso coração, não com segundas intenções, não querendo receber algo em troca, embora isso também esteja imbuído nesse relacionamento que há entre a criatura e o Criador, mas esse não é o principal objetivo que deve nos levar a orar. Então, portanto, eu concluo dizendo que a finalidade da oração é o relacionamento, é a cultivação desse relacionamento diante de Deus. Segundo tópico, Deus responde todas as nossas orações, é uma pergunta. Se eu lhe perguntar, Deus respondeu todas as suas orações, todas as orações que você já efetuou na sua vida, por certo você vai dizer não. E é verdade, nem sempre Deus responde às nossas orações. É importante nós vermos que quando Deus não responde às nossas orações, isso não significa que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus mal intencionado. Muito pelo contrário, isso mostra o seu amor por nós. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Às vezes Deus diz não, mas nós temos que interpretar esse não de Deus como um livramento. Aliás, o nosso Deus ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. É por isso que a recomendação bíblica é que nós devemos orar conforme a tua vontade. Isso se encontra em Mateus capítulo 26, versículo de número 42. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita conforme a tua vontade. Sabe por quê, amados irmãos? Porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, trata justamente disso. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa interessante, é justamente por isso que nós temos que somente descansar no Senhor e receber de bom grado o não de Deus. É interessante também o que se encontra lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
Então perceba o seguinte, que esse versículo fala sobre a vontade de Deus. Se o nosso pedido estiver em acordo com a vontade de Deus, Deus nos concederá o nosso pedido. E aí alguns irmãos podem estar se questionando da seguinte forma: Rafael, tudo bem, mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu vou saber se o meu pedido ele está de acordo com a vontade de Deus? O nosso comentarista na revista ele responde dizendo o seguinte: a resposta ela é simples. Deixe Jesus Cristo participar de seu cotidiano, nos pequenos e grandes momentos. Em outras palavras, o comentarista está dizendo o seguinte, que nós devemos deixar Deus, o Senhor Jesus, agir na nossa vida, trabalhar na nossa vida, ser participante de todos os momentos da nossa vida. É nós mantermos um relacionamento, é nós mantermos uma vida de oração. Quando nós estamos próximo a Deus, por certo, nós vamos saber qual é a intenção, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E assim nós vamos então saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E também concluo dizendo o seguinte, que diálogo ela não é uma lista de pedidos. Nós sabemos, muitas vezes nós incorremos aí nesse erro de acharmos que a oração ela somente é uma lista de desejos, uma lista de pedidos, onde no momento em que nós vamos orar, levamos lá um papelzinho escrito com todos os nossos pedidos, com tudo aquilo que nós queremos. Mas a oração não é isso, irmãos. A oração é um diálogo, a oração é um relacionamento, a oração é uma conversa, como nós já falamos no primeiro tópico. Por isso, eu concluo o segundo tópico dizendo o seguinte, que Deus responde todas as nossas orações? Não, mas isso não significa que Deus é um Deus maldoso, um Deus mal intencionado. Pelo contrário, isso demonstra o amor que Deus tem por nós. Agradecemos a Ele, porque Ele é assim, porque Deus nunca erra. O nosso Deus, Ele é fiel. E importa que todos nós sejamos também fiéis para com Ele, em nome de Jesus. Terceiro tópico, o dever de orar sempre e não desfalecer. Bem, em Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8, o Dr. Lucas ele registra a parábola do juiz iníquo, que é uma parábola contada pelo nosso Senhor Jesus. Bem, nessa parábola, Jesus diz que em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, e nessa mesma cidade havia uma viúva que diariamente, com constância, ela ia até o juiz para que o juiz viesse julgar a causa dela. E então, no versículo de número 4 e 5, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 18 que o juiz diz para consigo mesmo que ele vai julgar a causa daquela viúva, haja vista que ela estava importunando o juiz. Então perceba aqui que entre linhas, o Senhor Jesus está ensinando nesta parábola que é necessário, é importante que nós devemos sempre orar, assim como essa mulher orou, essa viúva importunou, e nunca devemos desfalecer. É importante nós percebermos que a realidade dessa mulher muitas vezes é a nossa própria realidade. Quantas vezes estamos diante de uma grande dificuldade, de um gigante, muitas vezes estamos com medo, mas é por intermédio da oração que nós conseguimos ir além, nós conseguimos transpor as barreiras, é por intermédio do poder que a oração tem sobre as nossas vidas. É por isso mesmo que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo deixa-nos uma recomendação que ecoa até os dias atuais, que é a recomendação: orai sem cessar. Percebam o seguinte, que muitas vezes esse versículo ele é interpretado de maneira equivocada. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, ele não está se referindo à posição da oração, se é deitado, se é de joelho, se é em pé, enfim. O que o apóstolo está recomendando para a igreja de Tessalônica e que ecoa até nós é a importância de nós cultivarmos a oração como um estilo de vida.
Olha que coisa interessante. O que a Bíblia nos recomenda é de que a oração deve fazer parte do nosso estilo de vida. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. É essa cultivação, é esse tipo de oração, é esse tipo de vida que o Senhor quer que nós devemos manter diante dele. Perceba que esse estilo de vida de oração foi cultivado por grandes homens de Deus, por exemplo, como Abraão, como Moisés e até mesmo como nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que manteve uma vida de oração. Glória a Deus por isso. Para finalizarmos aqui essa sessão, também deixo Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz basicamente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então perceba que por intermédio desse versículo existe uma grande relação, uma relação íntima entre a oração e a fé. Por que, Rafael? Porque perceba que sem a fé, o que a oração se torna? A oração se torna como um simples ato mecânico. Portanto, nós temos que entender que a oração ela deve ser feita com fé. Então, olha só, quando nós dizemos que a oração deve ser feita com fé, isso vai responder que pergunta? Isso vai responder aqui a pergunta seguinte: como orar? Olha o primeiro ponto. Como nós devemos orar? Primeiro ponto, nós devemos orar com reverência. Segundo ponto, nós devemos orar com fé e com humildade. E por fim, nós devemos orar priorizando o reino de Deus. Aliás, o próprio Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele vai dizer: venha o teu reino sobre nós. Olha que coisa interessante. Então, quando nós dizemos que existe uma estreita relação entre oração e fé, nós estamos dizendo que a fé, ela responde à pergunta: como orar? Glórias a Deus por isso. Então, perceba aqui, como uma conclusão da nossa lição, de que no primeiro tópico nós falamos sobre a finalidade da oração. A oração é um relacionamento, a oração é um diálogo, a oração é uma troca, a oração é um momento de nós estarmos com Deus, a sós, com discrição, como diz a palavra do nosso Deus. Que coisa linda também para as nossas vidas. No segundo tópico nós falamos sobre a importância de nós termos em mente que nem sempre Deus responde às nossas orações. Pelo contrário, Deus sempre tem algo muito maior para nós, e isso é visto em Isaías capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. E por fim, no terceiro tópico, nós vimos que é sempre importante nós sempre orarmos e jamais desfalecermos. E com isso nós usamos a parábola do juiz iníquo que se encontra em Lucas capítulo de número 18. Por isso, eu peço a você, fica uma recomendação também para mim, para todos nós, a importância de nós cultivarmos essa vida de oração. Nas próximas lições, nós vamos ver aqui grandes exemplos de pessoas que foram vitoriosas por intermédio da oração. Espero que nas próximas lições todos nós venhamos aprender sobre o poder que a oração tem na vida do cristão. Espero que essa lição tenha sido uma bênção para a tua vida. Se ela for uma bênção, curta, compartilhe e comente. Em nome de Jesus, nós vamos continuar crescendo para a honra e para a glória do nosso Deus. Por isso nós estamos aqui do canal EBD Núcleo, sempre priorizando a palavra de Deus.